em João capítulo 8. É uma das cenas mais dramáticas dos evangelhos. Os fariseus arrastavam uma mulher pega em adultério. A jogaram no meio do pátio do templo e exigiam que Yeshua aprovasse o seu apedrejamento. A tensão é máxima. Todos esperam que ele fale. Mas Yeshua faz algo desconcertante. Se inclina e começa a escrever com o dedo na terra. Sempre nos ensinaram que ele fez isso para ignorá-los, ganhar tempo, ou que simplesmente estava rabiscando enquanto pensava o que responder. Mas na cultura hebraica e na mente de um rabino do primeiro século, nada era feito por acaso. Esse simples gesto não era uma distração, era uma sentença judicial que deixou os acusadores congelados. Nesse contexto está acontecendo a lei do Sotá. Para entender o que realmente estava acontecendo, precisamos voltar à Torá. Em Números capítulo 5, é descrito o protocolo exato para uma mulher acusada de adultério, conhecida em hebraico como Sotá. A lei exigia que a mulher fosse levada ao templo diante do sacerdote. E o que o sacerdote precisava fazer para iniciar o julgamento? O texto diz que ele deveria se abaixar, pegar o pó no chão do tabernáculo e escrever as maldições da lei para depois misturá-los com água para ver o resultado. Quando Yeshua se abaixa e toca o pó no chão do templo diante de uma mulher acusada de adultério, ele não está distraído. Ele está dizendo com sua linguagem corporal: vocês atrasem como juízes, mas eu sou o sumo sacerdote e eu conduzirei esse julgamento. Mas o golpe mais profundo de Yeshua não foi apenas a postura, foi o que ele estava escrevendo. Os fariseus, que ali eram especialistas na lei e nos profetas, conheciam as escrituras de cor. E havia um texto específico, uma profecia de Jeremias que falava exatamente desse momento. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Ó Eterno, esperança de Israel, todos os que te abandonam serão envergonhados. Os que se afastam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, fonte de águas vivas. É o que está escrito. Mas vamos conectar as peças. Poucas horas antes, naquele momento, no templo, João capítulo 7, bem antes, Jesus havia se levantado diante de todos, declarando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele acaba de se revelar como a fonte de águas vivas, Ma'im Haim, em hebraico. Os fariseus o haviam rejeitado, tinham se afastado dele. Então, quando Yeshua inclina e escreve no pó, ele estava cumprindo a profecia diante deles. Ele estava escrevendo os nomes dos acusadores na terra, mostrando que eles eram os que haviam abandonado a fonte de água viva. O texto diz que Jesus se levantou e soltou uma frase brutal: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Então voltou a se inclinar e continuou escrevendo. É o que diz o texto. De repente, silêncio, e o som das pedras caindo no chão. O evangelho detalha que eles saíram, começando pelos mais velhos até os últimos. Por que os mais velhos primeiro? Porque eram os mais sábios, foram os primeiros a ler o chão e reconhecer Jeremias 17. Entenderam imediatamente que o julgamento havia sido revertido. Vieram condenar uma mulher por quebrar a lei, mas encontraram o autor da lei expondo os seus próprios corações. O que se escreve na terra e o que se escreve na pedra tem uma grande diferença. Existe aqui uma dualidade poética imensa. Primeiro, que os fariseus queriam explicar a lei escrita em tábuas de pedra, inflexível, dura, mortal. Mas Jesus escreveu no pó. Por quê? Porque o que se escreve no pó é temporário, o vento apaga. Ele não veio gravar nossos pecados em pedra para nos condenar eternamente. Quando ele fica sozinho com a mulher, ele não diz: você não fez nada de errado. Mas ele diz: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ele se inclinou até o seu nível. Às vezes, a vida te joga no chão, cercado por vozes que só sabem lembrar seus erros, suas quedas, suas vergonhas. Pessoas que até você mesmo estão prontas para lançar pedras de condenação, exigindo que você pague pelo que fez. Mas o Messias, ele não se junta aos que te apedrejam de cima. Ele faz diferente. Ele se abaixa, se inclina até a altura do seu pior momento, até o pó da sua dor. Ele confronta seus acusadores, desmonta a sua vergonha e permite que o vento da graça apague o seu passado escrito na terra. Hoje você se sente cercado pelo julgamento, mas lembre-se disso. A fonte de águas vivas não veio lançar pedras contra você, mas veio te dar a oportunidade de se levantar, limpar o pó dos joelhos e começar uma história completamente diferente. Limpo e lavado por Ma'im Haim, pela água viva que é Cristo Jesus.